vocês para dormir um pouco à tarde? Bastante. Hã? Fez isso mesmo. Ele fez isso mesmo? Não? Olha, para mim tem sido um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês. Vou perguntar e dependendo, se não responder, eu pregarei as duas mensagens que eu preguei ultimamente. Então vamos ver se estão bem afiados aí e guardaram a palavra de Deus que foi pregada esse dia. Primeiro culto, qual foi o assunto? Não preciso falar o texto, mas se for, melhor ainda. Primeiro culto, qual foi a pregação, qual foi a mensagem que foi transmitida? Lembra que é uma progressão, nós estamos, cada dia nós estamos tratando sobre um tema e um é conectado ao outro. Então, primeiro culto, o que nós tratamos? Isso, nós estabelecendo o alicerce de Deus, nós temos uma posição diante de Deus, em Cristo Jesus, e nós estamos sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, e isso nos leva ao outro alicerce, ao outro patamar que nós estamos. Hoje de manhã foi sobre santidade. E aquele que está fundamentado deve se apartar da iniquidade, se apartar do pecado, assim como nós vimos na vida de José, que José estava debaixo do favor de Deus, e Deus deu uma graça especial para eles fugir do pecado. Então nós, estando em Cristo Jesus, Deus ele nos dá também essa graça especial para nós fugirmos do pecado. Há essa graça especial na sua vida. Você que está em Cristo tem essa graça especial de fugir do pecado. Então nós aprendemos isso hoje de manhã, que é a aliança, é o segredo da santidade. É o quê? É a graça de Deus. Então quando nós descobrimos esse segredo, que é a graça de Deus, ela que nos dá poder para nós tornarmos pessoas santas. E o desejo de Deus é que nós sejamos santos como Ele é santo. Agora, não tem como alguém que ainda não conhece Cristo como Senhor e Salvador ter santidade. Não tem como alguém que ainda não é salvo ter santidade. Ele precisa primeiro ter o primeiro passo de estar em Cristo, de conhecer Cristo, de revestir-se da justiça de Cristo, para que ele possa ter santidade, para ele começar a ter esse processo de santidade. Então, se você ainda não conhece Cristo como seu Senhor, seu Salvador, ainda nesta noite você pode colocar a sua fé e a sua confiança em Cristo, e assim você poderá ser santo. Assim você vai conseguir estar nesse processo de santidade que é uma obra da graça de Deus. Será que conseguimos ser santos pegando um foguete e indo para a lua? É assim que podemos ser santos? Não. Você pode se isolar em um quarto, ficar ali sozinho, não ver ninguém, e mesmo assim você não conseguirá experimentar o que é santidade. Santidade é uma obra da graça de Deus. Assim como a graça de Deus salvou você, esta mesma graça, ela é ela que vai trabalhar na sua vida para que você possa ser santo a cada dia e todos os dias. Hoje nós vamos agora para outro tema, e este tema é: renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Olha só em Romanos capítulo 6, 12 ao 18, nós vamos ler. Romanos 6, 12 a 18. Nós temos aqui comigo hoje à noite também a minha filha Ana Júlia, João Lucas, e a minha esposa Silvana, estão lá no fundo. Todos jovens hoje à noite também, assim como eu. São mais jovens do que eu ainda. Samuel disse que está ficando gaga, imagina nós, né? Então, você está ficando velho e gaga, Samuel? É caduco. Caduco, né? Caduco, né, gaga? Caduco. A palavra é essa. Não está nada. Está mais jovem do que tu, cheio de vigor e força. Amém. Olha, vamos colocar em pé então aqueles que podem. Romanos 6, 12 e 18 nós vamos ler. Preste bastante atenção. Romanos capítulo 6, 12 a 18. Diz assim a palavra de Deus: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus
como instrumentos de justiça. Olha que interessante. Nós vimos um pouco sobre isso no primeiro dia. Nós estabelecidos na justiça de Deus. Agora o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nós devemos apresentar os nossos membros como instrumentos de justiça. Por quê? Porque nós estamos estabelecidos na justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. É uma promessa. Amém. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém. Olha só, queridos, pode colocar, pode se assentar, vamos orar mais uma vez. Pai, ilumine os nossos olhos nesse momento, para que possamos entender a Tua bendita e santa palavra. Agradecemos pelo bendito Espírito Santo que habita dentro de nós. Te agradecemos por Jesus Cristo ter morrido na cruz por nossos pecados. Abençoe a Tua palavra em nome de Cristo. Amém e amém. Então, o tema desta noite, o título desta noite é Renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Então nós vimos que agora em Cristo Jesus, você está em uma nova posição. Agora você está em uma nova jornada. Agora você está em um novo caminho. Agora você foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora você é filho, é filha da luz. Agora você é herdeiro de Cristo. Agora você é herdeira de Cristo. Agora você é filho amado de Deus. Agora você é filha amada de Deus. E agora, em Cristo Jesus, você nessa nova caminhada, nessa nova jornada, não há condenação mais sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a palavra de Deus diz que agora, nessa nova posição em que você está, você é filho de Deus e você está sobre um guarda-chuva. Se eu tivesse um guarda-chuva agora, eu poderia ilustrar para você. Então nós vimos que Deus, Ele tirou você do lamaçal do pecado, das trevas, das dúvidas, da falta de norte para a sua vida, da escravidão do pecado. Ele tirou você desse local e Ele firmou você numa rocha. Ele colocou você agora em uma nova caminhada. Você está crucificado com Cristo. Não vive mais o eu, não vive mais você, mas Cristo vive em você. Ele está dentro de você através do Espírito Santo. Então você agora está sobre um guarda-chuva da graça de Deus. A Bíblia diz: você está debaixo da graça de Deus e você está estabelecido na justiça de Deus. E agora este tema: renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor. O que significa essa palavra render? Significa fazer cessar a resistência, vencer, submeter. Esta palavra render significa fazer cessar a resistência, vencer, submeter. Nós já vimos policiais parando pessoas nas ruas, e até mesmo bandidos, etc. O que eles dizem? Renda-se agora. O que eles fazem? Imediatamente. Alguém pode me dar um exemplo? O que talvez eles fazem diante do policial quando fala rende-se? Sim, não é? Amor, eu me rendo. Alguns se jogam até no chão. Não é verdade? Alguns se jogam no chão e já colocam, olha, põe a mão na cabeça, eu me rendo. Então nós vamos entender
nestes versículos que nós acabamos de ler agora há pouco, que o que o Senhor requer de cada um de nós, esta carne, ela já morreu para Deus, ela não existe. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele está vivo por causa da justiça. E Deus, ele quer que eu e você nos rendamos a Ele. A partir do momento que você entendeu, compreendeu, agora que você está em Cristo Jesus, que agora que você é um filho de Deus, agora você está numa nova jornada, você está numa nova caminhada com Cristo, o que Deus quer de mim e de você? Ele quer que nós nos rendamos a Ele, nesta caminhada. As dívidas foram pagas. O que aconteceu comigo e com você quando cremos em Cristo como Senhor e Salvador? As dívidas do pecado foram pagas na cruz do Calvário. Ele nivelou o vale, aterrou os montes. Nós estamos agora num terreno plano. Todos somos abençoados pela sua misericórdia e através da justiça que nos convida para uma íntima comunhão com Ele. E nós vamos ver isso amanhã. Nós vamos falar muito sobre essa comunhão com Deus que nós devemos ter. Então, eu acordo todos os dias na presença de Deus, limpo, purificado dos meus pecados. Eu acordo perdoado, eu acordo justo, eu acordo entendendo que eu pertenço a Ele, não pertenço mais a mim mesmo. Então você não pertence mais a você mesmo, você pertence a Cristo, porque Ele comprou você com o seu próprio sangue. E agora você deve glorificar a Ele através do seu corpo. Todas as partes do seu corpo devem ser para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu pecado já foi vencido na cruz do Calvário. Talvez você pense, mas missionário, como que eu posso ter vitória nos meus pecados? Deixa-me dizer algo para você. Os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Os seus pecados já teve vitória na cruz do Calvário. Jesus já venceu na cruz pelos seus pecados. Você já é mais do que vencedor. E nós vimos isso hoje de manhã e lemos agora há pouco. O pecado não terá, no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem mais domínio sobre você. Se você talvez está em uma posição, eu ilustrei isso ontem, isso é para quem está aqui embaixo, e por favor, você sabe que eu estou ilustrando, mas quem está embaixo ainda, não conhece Cristo como Senhor e Salvador, ainda é escravo do pecado, ainda não nasceu de novo, quem está aqui, o pecado domina, ele ainda é escravo do pecado. Essa é uma expressão lá em Libras que nós usamos para os surdos, escravo do pecado. Então às vezes vocês viram fazendo isso, pensando que estou falando para os surdos, mas vocês escutam muito bem, estou vendo. Mas quem está aqui é escravo do pecado e ele não está debaixo do guarda-chuva que eu ilustrei, debaixo da graça, mas ele está debaixo da lei. E aqui ele tem medo, ele sempre está com a consciência pesada, consciência do pecado, ele sempre está debaixo de condenação, ele está debaixo da lei, porque a lei ela é implacável. Então na mente dele ele sempre está pensando assim: eu pequei, eu vou morrer agora eu estou perdido, Deus vai me fulminar, agora eu vou morrer, porque ele está debaixo da lei. Mas aqui não, estabelecido na justiça, debaixo do guarda-chuva da graça de Deus, ele está caminhando numa terra plana. O pecado ele vem, mas porque o Espírito está vivo, porque o Espírito está vivo por causa da justiça, e quando o pecado vem, ele pode dizer não, porque a graça de Deus capacita ele para falar não para o pecado. A graça de Deus capacita você para falar não para o pecado. Vocês estão compreendendo? Por isso que esse versículo está dizendo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então quem está debaixo da lei, o pecado domina. Mas quem está debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre ele. Então nós vemos de uma forma muito clara que como nós devemos agir agora, nessa nova posição em Cristo. Render-se ao Senhor. Em primeiro lugar, você agora precisa render-se ao Senhor. Mas como?
Os versículos da palavra de Deus deixam muito claro para nós, no versículo 12, em primeiro lugar, não obedeça os desejos da carne. Versículo 12, olha só o que a Bíblia diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Olha só o que a palavra de Deus diz, que interessante. Corpo mortal. Ou seja, esse corpo, essa carne, ela já está morta com Cristo Jesus. Ela já foi crucificada com Cristo Jesus. Então, quando o pecado aparecer na sua frente, uma tentação aparecer na sua frente, você pode dizer na sua mente: carne, você está morta, você já foi crucificado em Cristo, você já está morta. E você diz não para aquela tentação, para aquele pecado que vir à sua frente. Então, não obedeça os desejos da carne, porque ela já está morta em Cristo Jesus. Ela já foi crucificada em Cristo Jesus. O que está vivo agora dentro de você é o Espírito Santo, que vivificou o seu espírito, e a palavra de Deus diz que o Espírito vive por causa da justiça. Há um versículo da palavra de Deus que fala sobre isso, que o Espírito vive por causa da justiça. E nós temos visto isso durante esses dias, que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Lembra? Então o Espírito Santo, ele está vivo dentro de você, e ele é que vai capacitar você para dizer não para o pecado. Então não obedeça. Não obedeça, porque a carne está morta, a carne foi crucificada. O que os seus olhos veem, o que os seus olhos forem tentados, não obedeça, porque a sua carne foi morta. Então a palavra de Deus diz que você não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos. Então, quando aparecer o pecado, não seja atraído por ele. Os olhos, boca, ouvidos, cérebro, setas que forem lançadas no seu cérebro, mãos, pés, não obedeça, são todos membros que você não pode obedecer quando o pecado tenta atrair esses membros para si. Você agora está em uma terra plana, você agora está firmado em uma rocha, e esta rocha é Cristo Jesus. Então você tem essa capacidade. Deus, ele capacitou você. Deus, ele colocou o bendito Espírito Santo dentro de você, para você dizer não a essas concupiscências, a essas tentações. Então, não obedeça de acordo com a palavra de Deus, não obedeça os desejos da vossa carne. Como nós podemos nos render? Como nós podemos nos render ao Senhor agora, nessa nova caminhada? Agora que eu sei, eu tenho essa consciência que eu estou em Cristo Jesus. Como que eu posso me render ao Senhor? Não obedeça aos desejos da carne, porque a carne já foi crucificada com Cristo. Estão entendendo, queridos? Sim. Ótimo. Segundo lugar, versículo 13: consagre os seus membros a Deus. Consagre os seus membros a Deus. Versículo 13, olha só o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 6, versículo 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Gostei desse versículo. O patamar, lembra? Ilustro sempre aqui, alguém que não conhece Cristo como Senhor e Salvador, ele ainda é morto em seus pecados, em seus delitos e pecados. Ele ainda está morto, ele ainda não tem a vida de Cristo dentro de si. Pode estar dentro de uma igreja, pode estar cantando no coral, pode estar tocando instrumentos, pode estar evangelizando, mas se ele ainda está aqui, escravo do seu pecado, não tem Cristo dentro de si, o Espírito Santo não está dentro dele, ele está debaixo da lei, ele ainda está morto. Mas quando Cristo chega, salva a alma dele, tira ele daquele pecado, traz ele para esse novo patamar, agora sim ele está vivo. O Espírito Santo está dentro dele, e agora sim ele está vivo, e ele tem a vida de Cristo dentro de si.
Então a palavra de Deus diz aqui, queridos, no versículo 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Você sabia, você que está em Cristo, você sabe se está em Cristo ou não, mas você estando em Cristo Jesus, quando você vai para o seu colégio, para a sua escola, é ali dentro dos seus amigos, junto com os seus amigos, você entra ali, você é um vivo dentre os mortos. Para Deus, você é alguém que está vivo dentre os mortos, que ainda não conhece Cristo como Senhor e Salvador. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo, e por meio da sua fragrância espalha o seu conhecimento. No meio dos incrédulos, as pessoas sabem que há alguém diferente, porque você está em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que você não pode apresentar os seus membros ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora pense em todos os membros que você tem no seu corpo. A Bíblia está dizendo que o fato de que você agora é a justiça de Deus em Cristo Jesus, e digo isso porque aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então em Cristo Jesus nós somos justos, nós somos justificados. Então a palavra de Deus diz agora que todos os nossos membros, todos os membros dos nossos corpos, eles devem ser usados como instrumentos de justiça, porque nós fazemos parte da justiça. Lembra, mencionei rapidamente, a base do trono de Deus é justiça e verdade, e a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário, e agora nós somos o quê? Servos da justiça. Então a palavra de Deus diz que nós devemos apresentar os nossos membros para servir a Deus, como servos da justiça. E olha só o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos ler rapidamente mais uma vez o versículo 13. Olha só: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos. Esta palavra, mas apresentai-vos a Deus como vivos. Grave bem agora esse versículo. Mas apresentai-vos a Deus como vivos. É o tema da mensagem que nós estamos discorrendo. Render-se ao Senhor. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me rendo a Ti. Todas as áreas do meu corpo, tudo que é em mim, eu me rendo a Ti. Tudo que é em mim pertence a Ti. O Senhor já me salvou. O Senhor já me tirou das trevas. O Senhor já colocou vida em mim. O Senhor já fez eu a justiça do Senhor. Já sou filho do Senhor. Estou em um novo patamar. Agora, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu sou todo Teu. Eu sou toda Tua, Senhor. Então nós vemos aqui na Bíblia que Deus, Ele deixa muito bem claro que nós devemos nos apresentar a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, que membros? Sua boca, ou seja, os seus lábios, devem ser apresentados a Deus como instrumentos de justiça. Os seus olhos devem ser apresentados a Deus como instrumentos de justiça. Então nós vimos antes que nós não devemos mais dar ocasião ao pecado, usar nossos olhos para ser atraídos pelo pecado, e nem os nossos lábios, mas agora nós vemos que a nossa boca, os nossos lábios, os nossos olhos devem ser apresentados ao Senhor como instrumento de justiça. Você entendendo que você está em Cristo Jesus, seus olhos devem ser um instrumento que devem estar sendo usados e apresentados como instrumentos da justiça. As suas mãos também. Suas mãos, olhe para as suas mãos. Essas mãos que Deus te deu, agora não pertencem mais a você. Essas mãos devem ser usadas também como instrumentos de justiça para Deus, devem ser consagradas a Deus. Os seus pés também devem ser usados como instrumentos de justiça.
Esses pés agora, eles pertencem a Deus. Não devem ir aonde Deus não quer que vá. Não devem estar frequentando lugares aonde Deus não quer que frequente. Por quê? Esses pés devem ser apresentados como instrumentos de justiça. Não pertence mais a você os seus pés. Ouvidos. Você deve ouvir tudo que agrada ao Senhor. Seus ouvidos também devem ser apresentados como instrumentos de justiça. Seu cérebro. Ninguém está vendo o que passa dentro do seu cérebro, ninguém consegue ler o seu cérebro, mas entenda algo, o Espírito Santo está dentro de você e Ele sabe o que passa dentro do seu cérebro, Ele sabe o que você pensa, e o seu cérebro também deve ser apresentado como instrumento de justiça. Coração também. Então nós vemos aqui, consagre os seus membros a Deus. Agora, você está em um novo patamar. Você está em uma nova jornada. Consagre todos os seus membros a Deus. Terceiro e último lugar. Entenda de uma vez por todas. Você é servo da justiça. Olha só, versículo 14, versículo 19. Versículo 14, versículo 19. Que a palavra de Deus diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Olha só. Mas apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Muito bem claro. Viu como que a santidade e a justiça está conectada? A santidade e a justiça, elas andam juntas. Então você dizendo que é filho de Deus, servo da justiça, é impossível de você não desejar, não almejar viver em santidade. Tem que ter esse desejo dentro de nossos corações, tem que ter esse desejo dentro do seu coração em ter santidade, em querer ter santidade. Por quê? Porque você é servo da justiça, a palavra de Deus diz. Você é servo da justiça, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, e isso faz com que você tenha o desejo de ter santidade. Se não tem esse desejo, você precisa de conhecer Cristo ainda como seu Senhor e o seu Salvador. Você precisa de ser revestido da justiça de Cristo. Então nós vemos aqui que você é servo da justiça, e agora você precisa de obedecer à justiça e servir a justiça para experimentar a santificação. Então nós vemos aqui de uma forma muito clara, o apóstolo Paulo ele diz: assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Como está a sua vida nesta noite? Faz uma autoanálise. Faz uma autoavaliação do seu coração e da sua mente. Você, nessa noite, está em uma posição ou a outra posição. Ou você está na posição ainda não conhecendo Cristo como Senhor e Salvador, você ainda é escravo do pecado, o pecado domina a sua vida, você tenta um dia, você tenta outro dia, mas a sua vida nunca muda, você tenta vir à igreja, depois você sai, mas no seu secreto você ainda continua no pecado, você tenta outro dia, você pede perdão, mas você não consegue sair dessa vida. Digo a você, você ainda precisa de conhecer Cristo como seu Salvador. E Cristo quer salvar a sua alma. Cristo quer libertar, porque a palavra de Deus diz que Cristo ele veio para nos libertar dos pecados.
Ele morreu por causa dos nossos pecados. Se Ele morreu por causa do seu pecado, como que você continua ainda no seu pecado? Ele veio para te libertar, para trazer você das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou você está aqui, ou você está aqui. E nesse caminho novo que Deus trilhou para você, é um caminho de santidade, é um caminho de bênçãos, é um caminho de luz, é um caminho de liberdade em Cristo, é um caminho em que você é servo da justiça, conforme nós acabamos de ler. E agora, nessa caminhada, o que Deus quer que você faça? Ele quer que você se renda todos os dias a Ele. Apresente os seus membros a Deus como instrumento de justiça. A sua mente, seu coração, suas mãos, seus olhos, seus ouvidos, seus pés, todo o seu corpo. Como acabei de dizer no início da mensagem, renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Renda-se a Ele. Todos os dias, renda-se a Ele. Senhor, eis-me aqui. Aqui estão os meus membros. Aqui está todo o meu ser. Aqui está todo o meu corpo. Aqui estou eu, Senhor. Para que o Senhor use cada membro do meu corpo como instrumento da justiça, Senhor. Aqui estou eu. Você vai ver que Deus fará através de você. Através de você. E nós vamos ver isso amanhã sobre essa comunhão. Comunhão que Ele quer que nós tenhamos com Ele. A partir do momento que nós nos rendemos a Ele, não há nenhuma resistência. Não estou resistindo em nada. Você já viu que há bandidos aí? Não estou falando que você é bandido, mas estou dando ilustração. Que há bandidos por aí que resistem à prisão e eles tentam resistir e fazem sim, não, e não se rendem. E quanto mais eles não se rendem, pior para eles. Então, essa palavra render-se é render-se totalmente. Não resistir. Não resista ao Senhor. Renda-se a Ele. Será que tem algo na sua vida que você está resistindo ao Senhor? Você está aqui. Você sabe que você é salvo. Você sabe que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você sabe que é filho de Deus. Você sabe que Deus já te perdoou, que você está nessa caminhada. Mas tem algo que você está resistindo. Esta noite, Deus quer que você se renda. Deus quer que você se renda. Quando você se render, você vai ver a manifestação do bendito Espírito Santo e Ele trabalhando dentro do seu coração. E Ele se revelando, Jesus Cristo se revelando, as pessoas vendo Cristo na sua vida, vendo que você é alguém diferente, vendo realmente santidade de verdade acontecendo na sua vida. Mas para isso você precisa de se render, Vamos orar. Pai,